Iniciamos o terceiro bloco do Mais Saúde com uma pergunta à doutora Andréa Menezes que certamente interessa a todas as famílias que estão nos assistindo. Doutora Andréa, é difícil encontrar uma família que não tenha um idoso queixando-se de tonteira. Então, eu vou pedir que você ocupe todo o nosso terceiro bloco falando dessa questão, labirintite e similares, digamos assim, da labirintite. Assim, todo mundo, né, eu acho que já teve uma tonteira, né? Quem já não teve uma tonteira? É importante procurar um otorrino, né? Porque a tonteira, na verdade, quando o paciente chega, até quando ele começa a contar a história, a gente já sabe né, ou como raciocinar, né? Como pensar aquilo ali. A tonteira, ela tem uma causa, né? O paciente começa doutora, eu tive uma crise que eu fiquei muito tonto, tudo ficou rodando, eu fiquei com náusea, vomitei muito e aí eu ainda estou um pouco tonto. Normalmente vai ao pronto-socorro, né? E é passada uma medicação e ele dá uma acalmada, né, naquela tontura para depois procurar a gente no consultório ou no ambulatório. O que a gente faz? A gente colhe aquela história, né, e a pessoa começa a contar, só que a gente tem que avaliar vários fatores, né? Se a pessoa tem primeiro, toma remédio, é diabético, é hipertenso, está controlada a pressão, está controlada a glicemia, qual foi a última vez que fez um exame de sangue? Né? Tem dislipidemia, que é a alteração do colesterol, do triglicerídeo, da tireoide, né? Que o hipotireoidismo também é uma causa de tontura. Então, assim, para começar, tudo isso é causa de tontura. E eu digo assim, e a maior parte das causas de tontura estão aí, nas alterações ou da pressão, ou da glicemia, ou da dislipidemia, que é a alteração de colesterol e triglicerídeo, ou da tireoide. E a gente tem que começar, o princípio é esse, olhar o ouvido, ver se está sem cerume, pedir um exame de sangue para ver o que tem, quais as alterações, pedir um exame de ouvido, uma audiometria, uma impedanciometria, para avaliar como está o funcionamento do ouvido, pedir uma vectoeletroenstagmografia quando é disponível, né, quando o paciente tem condição de fazer. É um exame que a gente avalia o funcionamento do labirinto, que dá aí a gente uma margem bem grande para avaliar qual é o tipo de labirintite ou como é que está o labirinto naquele momento. E além de problemas da coluna cervical, que também dão tontura, né? Hérnias de disco cervicais, às vezes alguma protusão cervical, artrose. Então, assim, a tontura, na verdade, ela é uma lâmpada, muitas vezes, que diz assim, olha, você está precisando corrigir várias coisas, que aquilo começa a dar uma tontura. Muitas vezes, se a gente corrigir uma glicemia, o paciente melhora da tontura. Se a gente corrigir, uma labirintite? Também é uma labirintite. Se a gente corrigir o colesterol, melhora. Tem gente que tem tontura porque toma muito café. A gente tem que diminuir a cafeína para diminuir os sintomas da tontura. Então, primeiro, uma das orientações, além da medicação, toma muito café? Café, chá, mate, Coca-Cola, chocolate. A hora que diminui o sintoma, diminui muito. Já foi a um oftalmologista? Seu óculos está atualizado ou não? Porque também dá alteração, também dá tontura. Então, assim, normalmente o paciente vai querendo uma medicação que resolva a tontura.
Só que o pensamento não pode ser muito esse. A gente pode até sim dar alguma coisa para amenizar, mas a orientação é essencial, porque a tontura pode vir de outro problema, um problema metabólico ou um problema da coluna, né, que cause aquela tontura. Ou seja, que é um sintoma bastante inespecífico. Muito, muito inespecífico, muito amplo. E que abrange a necessidade de uma investigação diagnóstica ampla. Bastante ampla. Bastante ampla, bastante ampla. Fazer uma tomografia do ouvido, que muitas vezes a gente realmente pede, né? A gente especialista, o clínico muitas vezes não, porque não faz parte. Mas assim, o paciente ele tem que ter consciência que não é chegar e tomar a medicação. Eu estou tomando e não melhorou. Mas não é, porque a gente tem que fazer uma investigação diagnóstica da causa daquela tontura, para daí então começar a melhorar. Muitas vezes não é só passar um antivertiginoso para melhorar. Se a gente diminuir o colesterol ou melhorar a tireoide, melhora o problema. Então, acho que a consciência mais ou menos é por aí, é procurar, tá tonto? Vamos procurar no otorrino. Com paciência, a gente vai ter que fazer o diagnóstico correto da causa da sua tontura. Acho que é por aí. Uma outra pergunta que também nos foi sugerida por nossos telespectadores foi relacionada à audição. Doutora Andréa, a decibelimetria, ou seja, a intensidade dos ruídos de uma cidade do porte de Campos ou mais do porte do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, altera a acuidade auditiva? Depende. Depende se a pessoa frequenta um lugar em que aquele barulho é constante. Sabe por que eu lhe pergunto? Porque nós estamos com uma epidemia de motocicletas sem silencioso. Rafael Diniz quer proteger a saúde auditiva da população de Campos. Comece uma campanha educativa, não punitiva inicialmente, comece uma campanha para que a nossa cidade não tenha essa quantidade de motocicletas sem silencioso. Você sabe, Andréa, que no bairro que eu moro, por exemplo, eu às vezes sei a hora pelo momento em que aquela motocicleta passa. Porque me acorda às 5 da manhã, todos os dias. Isso é verdade. A exposição ao ruído, né, ela é um fator, né, importantíssimo que causa perda auditiva. Só que assim, a exposição ao ruído, esse ruído ele tem que ser constante, né? Ele tem que ter um nível, né, acima, um nível alto, assim, para poder a pessoa ficar exposta a ter uma perda auditiva por causa disso. A perda auditiva tanto que hoje em dia, para se conseguir um emprego, a pessoa tem que fazer uma audiometria antes e as empresas têm que dar aquele protetor auditivo, né? Porque isso realmente é uma causa de perda auditiva e essa perda auditiva é irreversível, né? Muitas vezes dá para usar aparelho para ajudar ou não. Nem sempre dá para colocar um aparelho. Então, mas é um aparelho para corrigir um dano irreversível. Ele corrige a percepção do ruído, mas ele não corrige mais o aparelho perceptor. De jeito nenhum. Ele é um aparelho de amplificação sonora, ou seja, ele é um volume. Né? Ele não melhora o entendimento, né? Muita gente fala assim, doutor, eu ouço, mas não entendo. O aparelho não conserta isso. Né? Alguns hoje em dia já até dão uma ajudada, mas a maioria não. Ele apenas melhora o volume, né? Do que a pessoa estava ouvindo baixo, ouve um pouco melhor, mas a compreensão da fala realmente fica bem prejudicada e é difícil, né? É difícil. Hoje, até assim, eu acho uma coisa interessante, assim, a gente vê, né? A gente faz esses testes ou nos idosos, ou, enfim. Mas assim, hoje é feita uma triagem auditiva neonatal. Isso é uma coisa extremamente importante, né? Na minha época não tinha, ou até alguns anos atrás não tinha. Mas hoje Campos faz. Nasce
e faz-se um exame, que é o teste da orelhinha, para ver se há alguma alteração ou não. Esse exame é essencial para a gente acompanhar aquela criança ou não, para saber se está tudo bem ou não. E todas as orientações, porque as mães recebem aquelas orientações. Então eu acho que a prevenção, né, hoje em dia já começa aí, né, ao nascer. Ao nascer. Nós tivemos o prazer aqui de ter a presença da doutora Andréa Menezes, que nos esclareceu temas interessantíssimos e que certamente vão ser muito úteis para os nossos telespectadores. Mais Saúde, programa de saúde da Terceira Via, agradece a presença aqui da doutora Andréa e agradece a sua presença, telespectador. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite.